Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. Hoje a gente vai ser pioneiro numa coisa, um diagnóstico, não é uma coisa não, um diagnóstico fantástico. Vai começar cedo. Vamos ver se Mariano tem ou não TDAH. Olha a conversa dela já logo cedo aqui. Que isso, corri atrás dessa especialista É verdade. para conseguir provar ele e começar a entender como que eu vou lidar com ele aqui, né? Porque tá sendo difícil. Brincadeiras à parte, hoje a gente vem falar de transtorno de hiperatividade e TDAH, E déficit de atenção. A gente vem falar de TDAH, porque muito vem se falando em mitos e verdades. Eu vi uma reportagem que a estimativa nos Estados Unidos que de 9 a 10% das crianças são diagnosticadas com TDAH. E no Brasil, esse número gira entre 5 e 7% nessa reportagem que eu li, eu não vou lembrar o nome. Mas, enfim, realmente aumentou a incidência ou aumentou o diagnóstico, o acesso? As políticas públicas estão realmente contribuindo para identificar isso e entrar com um tratamento adequado para que as crianças tenham vidas normais? Bacana. E tem um monte de artista e Que tem, pessoas, né, ícones, em várias áreas que têm TDAH. Então, a gente trouxe uma especialista nisso. Vamos falar e diagnosticar Mariano. Fala, turma. Bem-vindos aqui ao nosso podcast. A Desirê é uma figura. Ó, antes da gente seguir aqui com o nosso episódio, por favor, se inscreve, se está chegando agora. Pra gente é muito importante você se inscrever. Já estamos com mais de 2.000 inscritos aqui no YouTube, o que é muito bacana para um podcast que começou há pouco tempo. Mas a gente precisa alcançar mais gente, e para alcançar eu preciso que você se inscreva, curta, compartilha. É um assunto que é realmente muito importante, que às vezes alguém que você conheça precisa saber, então compartilha com ele. Hoje, para vocês, para a gente poder ver se a Desirê está certa ou não, que eu acho que não, quando me acusa de TDAH, nós trouxemos uma doutora na área que tanto dá aula quanto exerce atendimento clínico há mais de 2 décadas. Isso Que mesmo. é isso, você formou com 5 anos, né? Ela é diretora e professora das pós-graduações do NEISM, Núcleo de Estudos de Intervenção em Saúde Mental, é diretora e psicóloga do Espaço HP Psicologia, é psicóloga colaboradora do PROTAL, Ambulatório de Transtornos Alimentares da UFJF-HU, doutora em Saúde Brasileira pelo Núcleo de Pesquisa em Especialidades de Saúde, NUPS, bacana. Já trouxemos aqui o Alexander. Alexander Nunes Isso, também. ele é ótimo. Top. Pupila dele, firme ali. Lá só tem um time fera, né? Oh. Além de tudo, é mestre em Psicologia Social e pesquisadora do NUPS. Seja muito bem-vinda aqui, Janaína. Muito obrigada Seja bem-vinda. pelo convite. Espero poder ajudar e todo mundo se interessar aí. Qualquer coisa, mande dúvida que a gente responde. Eu falei um monte de coisa aqui e eu não falei, ó, Janaína Siqueira. Isso. Era pra falar no começo, tá vendo? Isso não é TDAH. Não, Isso é claro outra que não. coisa. Isso é outra coisa. É um evento A aqui, gente vai momentâneo ver. aqui. A gente vai ver isso. Aí, já começa a sacanear. Mas, Janaína, aumentou a incidência ou o diagnóstico, o acesso ao diagnóstico? É difícil falar se veio primeiro o ovo ou a galinha, né? Mas de qualquer forma, Bacana. atualmente muito mais se fala sobre TDAH, então provavelmente muitas pessoas se identificam muito com os sintomas. Então, em termos de números, a gente vai ter que avaliar dentro de pesquisas e até se esses diagnósticos são bem feitos, né? Uma coisa é a gente dizer que tem alguns sintomas, outra coisa é a pessoa ter TDAH. Mas o que realmente aconteceu é maior informação, maior divulgação, e isso antes ficava muito a critério só das crianças, né? Então achava-se que passava. Porque, na verdade, o TDAH, ele só chama muita atenção, principalmente das pessoas que são hiperativas. Aquele menino que não para, aquele inquieto. Então, você vai conversar com as pessoas mais velhas, você sempre vai ver, nossa, tem bicho carpinteiro, ele não parava quieto. É o que mais chama atenção. Mas existe o desatento. Então, aquela menininha na escola que fica paradinha, que às vezes tem uma dificuldade com nota, mas ela não perturba muito a escola, então ela não é muito chamada atenção.
Então, mais os hiperativos. E o que acontece com a hiperatividade no adulto? Ela deixa de existir, a física, a motora, ela vai diminuindo. Primeiro porque o moleque vai tomando tanta pancada, fica quieto, fica quieto, fica quieto, que ele Eu sei vai, como é que é. que ele Você vai era se assim? Não, segurando. você chama me enchendo aqui. Ah, tá. Brincadeira. Que ele vai se controlando, né? E aí, quando adulto, a pessoa vai tendo um maior controle sobre essa hiperatividade motora, só que aí ela fica no mental. Então, é onde há hiperatividade mental, cada hora pensando em uma coisa, e é uma dificuldade de conseguir colocar foco, que a gente vai falar sobre isso. Então, no adulto, a gente percebe mais. Quando ele começa a ter sintomas que prejudicam na vida diária. Já a criança, você consegue perceber muito essa parte motora física e isso chama atenção. Mas tanto a desatenção para a criança, quanto a desatenção para o adulto, e tanto a hiperatividade na criança, quanto às vezes o próprio adulto hiperativo, tudo isso às vezes permeia. Então, existem sintomas que são mais aguçados na infância e que com o adulto vai deixando de ser. Por quê? Porque o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ninguém pega TDAH. Eu não tive um estresse e virei TDAH. Por exemplo, um transtorno do estresse pós-traumático, um quadro depressivo, um trauma. Você pode estar indo beleza até seus 30 anos e de repente aconteceu uma coisa muito grave e você teve uma dificuldade de lidar com aquilo, que a gente fala de resiliência, e aí a partir daí você passou a ter um transtorno, que pode ser um quadro depressivo, que pode ser um transtorno de ansiedade. Existem quadros também de esquizofrenia, tem hebefrenia, então a pessoa pode ter um surto psicótico. Então são transtornos que podem acontecer. Já o TDAH não. A pessoa tem que ter nascido com TDAH. Eu não posso vir de boa até meus 40 anos e, de repente, eu passei a ter os sintomas que eu não os tinha quando criança. O que acontece é que o adulto, quando ele percebe que tem, ele vai fazendo uma retrospectiva e ele vai ver que muita coisa era explicada na sua infância, na sua adolescência. Então, até com o adulto, quando a gente tem os pais vivos, a gente faz entrevista com eles. Por quê? Porque o diagnóstico anterior, ele é fundamental para poder explicar. Certo. E é genético? Ele é hereditário. É. Para vocês terem ideia, foram feitas pesquisas de um estudo longitudinal com gêmeos univitelinos, quer dizer, são gêmeos que nasceram, são gêmeos idênticos, né? Então tem o mesmo DNA. E foram acompanhados esses gêmeos que foram criados de forma separada. Então não teve essa coisa do vicariante. Porque, quer dizer, uns pais desorganizados, por comportamento e por observação, quer dizer, vicariante, os filhos passam a ser desorganizados também. Uhum. Alguns sim, outros não, mas depois pode ser modificado. Então, quando você não tem essa parte do comportamento, onde é aprendido na mesma família, você pode separar esses gêmeos e foram feitos estudos com eles separados. 72% dos gêmeos tinham as mesmas características, o mesmo diagnóstico, tudo. Então, quer dizer, o quanto que isso já é hereditário mesmo. E os pais é muito comum, mas assim, a herdabilidade é imensa de todos os transtornos mentais de uma maneira geral, mas principalmente do TDAH, que filhos de pais com TDAH, a chance dos filhos serem é muito maior. Quais são os principais sintomas? Porque aqui a gente fala muito de perda de foco. Falar de Ah, mim, eu tenho muita eu perda de acho. foco. Não, fala de você. Porque eu Eu acho sou uma que. pessoa muito bem Não, sério, certa. sério. Não, sério. Ó, não, eu abro várias janelas na cabeça. Às vezes a pessoa tá falando comigo assim, eu já começo a pensar em outra coisa. Se a pessoa for muito prolixa, se ela for falando demais numa conversa, aí parece que eu começo a fazer assim, ó, olhando pro outro lado. E aí, de repente, eu tenho que voltar como se estivesse puxando. Eu acho que esse é o meu principal questão. Não é? É. Acho que de quem observa de fora. Desorganizado. Não, mas aí não sei se é comportamental, enfim. Sim. Esse é o que só ela eu. tem. Mas o que são os principais sintomas? É. Esse meu encaixaria num desses sintomas? Tá, então vamos lá. O termo transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o livro foi utilizado no DSM-5, que é um manual onde descreve os transtornos mentais. E ele, para mim, para grandes pesquisadores, né? Quem sou eu perto de grandes pesquisadores, no sentido de que é um nome inadequado. Não há um déficit, que déficit a gente sempre fica com a ideia de que é menor.
né? Não é isso. O que há é uma instabilidade do foco, uma instabilidade do como eu consigo gerenciar a minha atenção. Então, por isso que às vezes muitos pais ou pessoas falam assim, nossa, mas quando eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, ou que eu estou trabalhando, eu consigo fazer aquilo muito bem. Então, o TDAH não está ligado a um déficit cognitivo, não está ligado a um QI mais baixo. O que acontece é que às vezes essas pessoas não conseguem, o que é muito comum, alcançar aquilo que elas poderiam. Então, eles se sentem, às vezes, muito frustrados. E essa frustração vem por quê? Porque eu sei fazer, eu me sinto capaz, mas na hora que eu vou executar, eu não tenho a habilidade necessária para chegar no início, meio e fim dos projetos ao qual eu me estabeleço. Isso para as pessoas adultas, né? Então, o que acontece? Agora, existe TDAH com déficit cognitivo? Aí a gente vai falando de comorbidades, tá? Eu estou falando do TDAH que não tem, é uma pessoa que tem um funcionamento cognitivo no sentido de capacidade de aprendizagem, memória preservada, as atenções preservadas, mas o que elas têm é uma dificuldade de regular. Então, por exemplo, eu estou atento em alguma coisa, e aí, de repente, faz um barulho. Quem não tem TDAH vai ouvir o barulho e vai deixar ele como secundário. Eu não vou prestar atenção no barulho. Quem é TDAH vai ouvir o barulho, nisso aqui ele vai prestar atenção naquele barulho e aí ele vai falar, um barulho de louça. Uai, mas tem louça aqui do lado, que estranho. Será que é um restaurante? O que eles estão vendendo no restaurante? E aquilo já vai puxando um assunto no outro. Não é porque ele não é inteligente. Não é porque ele não é inteligente e ele não está prestando. Não, é porque ele teve uma dificuldade de fazer essa ideia de figura e fundo e pensar, isso agora é completamente irrelevante, o que eu tenho que focar no meu trabalho. E aí que tá. Muitas pessoas com TDAH gostam de fazer, fala assim, mas quando tem um prazo, vamos supor, tenho que entregar o trabalho dia 5. Quando é meia-noite do dia 4, eu faço. Por quê? E faz bem. O que acontece? Eles começam a ter a ideia da ideia de que aquilo ali tem um prazo. Então, eu não posso me distrair. E aí ele liga o modo que a gente chama de hiperfoco na atenção, porque ele se vê como um perigo. Então, num perigo iminente, do tipo, se eu sou responsável, tenho que entregar o meu trabalho, eu tenho que puxar toda a minha ação. Então, o cérebro, ele pega, faz uma sobrecarga e aí ele vai e executa aquele trabalho. Só que o que acontece? A longo prazo, né, isso sendo repetido, até médio prazo também, isso, se você fazer toda uma força para fazer um trabalho que se tivesse feito antes com planejamento, com organização, faria de uma forma muito mais leve, aí a coisa funciona. Então, o adulto, o que vai acontecer? Ele vai ficando desgastado, ele vai ficando cansado, aí ele entra num quadro de estresse. E por isso que é muito comum, quadro de comorbidade, onde há TDAH, ou quadro depressivo, ou transtorno de ansiedade, ou às vezes baixa autoestima, por conta desse gerenciamento. A pessoa fala, não é assim, eu fui fazer o trabalho e não consegui. Não, eu consegui, ficou bom? Ficou, mas se eu tivesse feito antes, teria ficado muito melhor. Aí pronto. Mas todo mundo gostou, eu sei, mas eu acho que poderia ter sido melhor. E aí, muitos vão abrindo abas, igual o computador, onde tem várias abas. Então, ele vai abrindo uma aba, aí ele começa a pesquisar, vamos supor, a pessoa trabalha com abelha. Abelha, aí vem a abelha rainha. Aí ele abre, deixa eu ver a abelha rainha. Aí começa, então, já, ainda mais quando é um assunto que a pessoa gosta, ela vai entrando em vários. Quando for, ela perdeu o foco, aí mais uma vez, sobre esse gerenciamento de que eu preciso me organizar para terminar aquele trabalho. E ela não é uma pessoa preguiçosa. Que às vezes é isso que os outros acham que é uma dificuldade de caráter, que são dificuldades de valores. E não. É porque a pessoa foi abrindo tanta aba, no final ela não sabe para onde que ela vai voltar. Isso a gente chama de memória operacional. É uma função cognitiva, das funções cognitivas, aonde no cérebro, no lobo frontal, há esses, como se fossem gerenciadores. E ali tem um defeito. É isso que a gente tem que entender. Não é que a pessoa quer, não é. Agora, tem gente, que não entrega nada porque é um preguiçoso. Não tem TDAH nenhum e não faz nada. Massa. Né? E aí, sim, aí você sabe. O importante é você discernir quando há o preguiçoso ou o irresponsável, né? Porque muita gente aproveita, tem TDAH, senta no TDAH e dorme. Não. Eu me atraso no TDAH, mas se você tem alguém que te avise, se você tem uma Alexa que desperta, se você tem alguém que te gerencia e você continua chegando atrasado, você é um irresponsável ou você é uma pessoa leviana. A diferença é, agora eu não sabia que eu tinha TDAH, eu não sei quais são os recursos que eu utilizo para o tratamento, por isso que eu acho tão importante a gente fazer um trabalho adequado para quem tem TDAH, para a gente dar as técnicas certas para o que ela precisa. Agora a pergunta é, se eu não utilizo a técnica certa, se eu não sei qual que é a técnica certa, se eu não sei se eu tenho TDAH, como é que eu vou consertar isso? Aí eu vou achar que isso é um defeito meu, entende?
Olha, assim, do que ela falou. Não, seja sincero. Não, total. Por favor. Total. Total. Não atrapalha, não. Mas deixa eu te Aqui. falar. Abriu Não, outra assim, janela. Não, o lance do hiperfoco é interessantíssimo. Eu quando entro em hiperfoco para fazer alguma coisa, eu não consigo ouvir outra pessoa, às vezes, falar do meu lado. Hum. Então, eu trabalho com documentos, trabalho fazendo peças, etc. Aí eu entro no hiperfoco. E muitas das vezes é isso, fazendo muita coisa, deixando para o último momento, aí parei. Aí naquela hora, eu entro no hiperfoco, eu não ouço, juro. Da pessoa chegar para mim e falar, eu tô aqui, Mariana, não, falar comigo, eu não ouço. Parece que todas as minhas funções estão para aquilo ali, Mas porque você tem um prazo para porque entregar? eu tenho prazo para entregar. Ah, tá. E eu nunca perco um prazo. Isso é métrica de vida. Eu nunca perco um Então, o prazo. seu valor, o mais importante para você, talvez é a honestidade com o outro, uma preocupação de não estar errado, de não prejudicar alguém. Uhum. Então, se isso é um valor seu, ele vai estar sempre ativado, onde você estiver. Você pode estar morrendo que esse valor seu vai estar sendo ativado. Não quer dizer necessariamente que você tem TDAH. O que pode acontecer com esse sintoma que você está me falando e de várias outras pessoas que chegam, às vezes empresários chegam no meu consultório, falando assim, olha, eu tomo Venvance, eu tomo Ritalina, alguma coisa, e eu não está ajudando muito. Eu percebo que eu fico mais alerta, mas continuo sem sentir tanta diferença. O que acontece, assim? Atualmente, e ainda mais com o advindo depois da pandemia, com esse monte de internet, um monte de trabalho, as coisas aumentaram. E tem pessoas que são mais ambiciosas, eu não me leve a mal, não estou dizendo gananciosa, mas estou dizendo de ambicioso, né? Então, Não, pessoas que querem fazer mais coisas e ficam satisfeitos, aquilo ali é prazeroso, como se fosse um game, sabe, menino jogando videogame? E vai fazendo, vai acontecendo. E aí não consegue perceber, talvez por uma falta de maturidade, de entender que tem um certo ponto que eu não vou. Uhum. Até ali eu consigo, dali para lá não dá. E aí ela vai abrindo várias abas, porque ela vai achando talvez aquilo ali seja fácil. Ah, porque para mim, cognitivamente, as pessoas mais flexíveis, de maneira. Sabe a pessoa que a gente chama de flexibilidade cognitiva? Uhum. Aquela pessoa que consegue. Ah, vamos dar um jeito. Ah, não, tá tudo bem. Ah, eu consigo. Ah, eu te ajudo. Ah, não sei o quê. Tem gente que é assim, tem gente que fala, não, só posso 2 e 3, né? Ah, não, só 5 horas. Tem pessoas que são mais rígidas. Essas pessoas mais rígidas, elas não vão abrir nesse monte de aba. Porque elas só vão abrir uma aba depois que terminar a outra. Numa empresa, por exemplo, a gente às vezes precisa de um que gosta de abrir muita aba e de um outro que não abre a aba. Você já viu o que abre aba, o que acontece? Ele começa a zonear o processo. Uhum. Eu me lembro uma vez, chegou uma empresa, eu não faço avaliação para RH, não. Mas esse cara, ele confiava muito em mim e falou assim: olha, Janaína, eu contratei esses 2 engenheiros que vieram, sabe aqueles processos que vem lá da China, demora 1000 anos, e contratou os 2. Ele falou: olha, eu tô pagando uma fortuna para os 2 e não tá dando certo. Eu preciso que você me responda, me ajude o que tá acontecendo, porque tecnicamente eles são muito bons. Falei, beleza, então tá. Aí chegou lá, ele era uma empresa que tinha que ficar fazendo plantão. Ela funcionava 24 horas, então tinha que resolver BO. BO da máquina, BO do não sei o quê, o engenheiro tinha que ir lá resolver. E a empresa dele, que prestava consultoria para essas outras empresas, tinha um horário de funcionamento. Na hora que chega um dos engenheiros lá no consultório para eu olhar, um rapazinho todo trabalhado no botãozinho, com a pastinha na mão, penteado, chegou mais cedo, assentado, aí na hora que ele sentou, ele olhou, olá, sentou, conversou comigo, assim, todo organizado. Ele só me respondia aquilo que eu perguntava, e foi. Aí chegou o outro, de chinelo, bermuda, cabelo todo desgrenhado, sorridente, conversando comigo e papapá. E o dono falou, olha, os 2 são um gênio, eles são muito bons. Ele colocou o zoado para ficar no escritório, que ficava cutucando cada mesa, andando com todo mundo. Na hora dele sentar, ele fazia o serviço dele belamente, mas tumultuado. E colocou o outro certinho, que namorava há 10 anos a mesma menina, para resolver BO de plantão de madrugada, máquina que parou. Eu falei, os 2 é a mesma coisa que eles fazem? Eu falei, troca. Deixa o lá aqui, o outro pro escritório. Ele vai. Trocou. Depois você tem que ver o e-mail que eu recebi. O cara agradecendo, ele devia estar chorando na hora que estava escrevendo. Porque ele agradecia tanto que eu só falei, você troca. São perfis, então não tem nada de errado, Mariana. O que está errado é o que eu quero fazer e o meu jeito de ser. Aí que a gente tem que pensar. Porque eu tenho que ter maturidade para saber o que eu sou bom, o que eu não sou e o que eu passei. E o que acontece às vezes, a gente quando consegue fazer muita coisa, a gente vai pegando aquilo tudo de uma forma ambiciosa, porque eu gosto de fazer ou porque eu quero ajudar. E de repente o importante é falar assim, isso eu não vou fazer.
Não vou fazer por quê? Porque eu não quero. Aí dói o coração, É. né? Aí dói. Ou então, assim, eu vou pedir a alguém, eu vou arrumar um certinho para me ajudar? Não tem nada melhor que alguém que faça muita coisa, arrumar. Então, é o que eu falo sempre, voltando para o TDAH, arruma uma ajuda. Porque, às vezes, como eles são muito capazes, se sentem, às vezes, muito bem, tem pessoas que são, em termos financeiros e de negócio, muito bem-sucedidas, né? Mas elas se sentem incomodadas, cansadas, estressadas. Inclusive, às vezes, para pessoas que têm, igual isso que você falou, que vai pegando muita coisa. Assenta, cara, fala assim, deixa eu ver quem pode me ajudar. O que eu preciso aqui agora? E aí você vai formulando. Então, tem às vezes empresários que chegam lá com o diagnóstico de TDAH para eu avaliar e não é TDAH. Estava tomando Venvance, para de tomar Venvance, totalmente. Aí fica frustrado, cansado, estressado, sem dormir. O que você vai fazer? Eu vou gerenciando mesmo. Eu estou montando um trabalho lá na Agape agora de monitoria. Monitoria para pacientes com TDAH ou que têm os mesmos sintomas e não conseguem. E o que eu chamo de monitoria? Monitoria mesmo, todos os dias eu pergunto, cadê a sua tarefa? Você fez? Não sei o quê? Aí eu de noite mando. Todos os dias tem que me mandar. Depois a gente passa de toda vez por semana, 3 vezes por semana, que a gente vai mudando comportamento. E comportamento é algo para ser mudado em 3 meses. Você não consegue orientar o paciente uma vez e voltar semana que vem, não. Ele vai rasgar dinheiro. Tem que ser uma coisa todo dia, todo dia, todo dia. Depois você vai espaçando e aí ele consegue. Então, quem não tem TDAH consegue mudar isso de uma forma muito mais fácil. Antes da gente entrar no tratamento, que eu acho que é bacana, sou eu que tô falando, né? Você vai deixar só eu falar hoje? Eu queria fazer saber- uma pergunta, você não deixa, porque você está fazendo o seu diagnóstico. Hoje Problema, hoje o Janaína, episódio é mais meu. Hoje é seu. Eu queria Esse fazer uma episódio é pergunta pra você falar, seu. que a pessoa não vai ouvir minha voz. Fala. Aqui, Falando do hiperfoco ainda. Aham. Por que a gente fica tão irritado quando a gente tá no hiperfoco que alguém tira, chama a gente que a gente tem que Olha. fazer? O Diogo tá perguntando por que a gente fica tão irritado quando a pessoa tá no hiperfoco e aí alguém tira você dali, parece que tira o chão dele. ele é diagnosticado com Aham. TDAH. Ele é o Diogo. O Diogo tá perguntando Aqui, isso, e é uma verdade, isso realmente acontece, mas é como a pessoa tivesse ligado no perigo, né? Eu tô ligado no perigo, eu tenho que resolver uma missão. Então você imagina assim, alguém te cutucar para um assunto, cadê o lápis? É como se estivesse atrapalhando toda a missão que você montou. E aí, por isso que dá a irritação. Na verdade, se você falou. fosse um cachorro, você mordia, entendeu? Ele falou que se pudesse ele andava com um revólver no bolso. Olha, É um dia de fúria. é igual quando o cachorro tá comendo hiperfocado, vai estar na alimentação, alguém chega perto e ele tá achando que vai tirar, é como se fosse tirar desse hiperfoco. Por isso que às vezes quando a criança tá jogando videogame, os pais vão e desligam sem avisar, eu acho um crime. Olha. Um crime, elas se desregulam, desregulam Você tá numa todo. paz total, às vezes, Não, cai um paz. vídeo, você ama, você olha assim, a pessoa te cutuca, É. pega no seu canto. Você tá dizendo que é como se a pessoa estivesse numa paz, mas não é paz. Na verdade, a pessoa ela tá fazendo uma força. É isso que eu quero que vocês entendam. Há esse movimento de força, tanto é que a pessoa fica assim, ó, pupila dilata, a atenção foca, a parte corporal fica toda enrijecida para que ela esteja fazendo aquilo que ela tá se propondo, porque é muito difícil, gente. Eu não sei explicar, mas eu sinto isso. Fala, cara, eu nunca consigo ter isso. Mas isso repetidamente acaba levando a pessoa até para um burnout. Sim, É autocobrança o tempo inteiro que você Sim. tem que ir cumprir isso. Eu falo isso, agora é sério. só quer tá, fazer Maria? Eu Claro, falo isso força, com só ele. quer fazer força. E ele faz muita força. E realmente, ele, ganancioso, ele não é, cara. Ele Não, realmente é ambição- uma ambição é saudável, coisa boa. saudável. É. Eu sou Aliás, é ambicioso. o que motiva, Isso, é o gente. que motiva a vida, gente. É. Se não tiver pessoas Uhum. ambiciosas, o mundo fica parado. Não Falando tem na pedra como, ainda. gente. É. A ambição é que nos move. Você quer alguma coisa, nem que seja paz no final dessa sua caminhada. Agora, isso é empírico, é o que eu venho sentindo de um tempo para cá, principalmente pós-pandemia. Não sei se foi isso aqui, o celular, as redes sociais, as pessoas elas estão mais dispersas. É como se elas estivessem em multicanais, Verdade. você conversa com ela te pergunta, ela interage com você. 5 minutos depois ela está te perguntando a mesma coisa, sobre o mesmo assunto que ela tinha acabado de falar. Isso não é TDAH, mas você acha que tem a ver com esse período? O que acontece, Isso é real? o que acontece é aí é fato. O transtorno de ansiedade, a ansiedade de uma maneira geral, tem aumentado muito, né? É muito difícil. Antes o que você tinha de paz, de tranquilidade, não precisava pensar, ou então depois eu vou ver quando eu chegar em casa. Então, para você conseguir falar com alguém no telefone. Hoje não. Então, todos os assuntos que vêm na sua mente, você pode pegar o celular e resolver. Isso é fato, assim, é mais do que estudado. E piorou o WhatsApp. Que hoje o WhatsApp é a maior rede social do mundo, disparado.
na frente de Instagram, de Facebook, de tudo, do Twitter e tal. O X, né? A Jane Moraes não me prende, não. Tá usando VPN, né? Não. Mas realmente, o WhatsApp, as pessoas te perguntam, elas querem, te prende, você fica o tempo inteiro respondendo. Uhum. Ou perguntando também. Já está sendo mundialmente um movimento onde as pessoas vão ter acesso ao telefone sem o WhatsApp, sem rede social, sem internet. Para só ligar se precisar, porque também isso facilita, né? Você tá com o telefone, você poder ligar para alguém. Para poder, principalmente, levar para as escolas. Então, na China isso já está sendo feito. A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa que deu na ONU mesmo, falando sobre isso, até fiz um vídeo outro dia. Só do celular estar ao seu lado, o seu nível atencional já cai absurdamente, de focado. Você já começa a fazer, porque existem alguns tipos de atenção. Tem a atenção focada, que é essa que você me falou, que do hiperfoco, meu tempo tá acabando, agora eu preciso fazer, porque eu sou uma pessoa responsável, então eu vou fazer. E existe a difusa. Essa que nos preserva. Então, por exemplo, se eu sou um coelho andando na mata, eu não posso ficar distraída com a Joaninha, porque vem um leão me comer. Então, eu tenho que ficar atento a todos os ambientes. E isso é muito bom. E às vezes, pessoas que têm essa capacidade de vir, voltar, vir para lá, tralala. Mas o que acontece? Se você fica com isso o tempo todo, você não consegue focar e isso cansa. Em termos de o cérebro, ele gasta. E aí vem associado com excesso de cafeína, com pouco privação de sono. Aí pronto. Então, assim, muita coisa que fala, cuidar da rotina é muito mais que só cuidar da rotina. É realmente fundamental. O sono, então, não tem como você pensar em termos atencionais se a pessoa não dorme o número de horas adequado para ela. A gente tava Eu- falando. Desculpa, por favor. E aumentou muito o transtorno de ansiedade também, né? Isso, muito. As pessoas estão vivendo muito no futuro, o que vai ser amanhã, me incluo nisso. Também, Porque, muito. cara, às vezes eu paro, eu falo assim, meu Deus do céu, para que eu vou pensar no amanhã se eu tenho hoje um monte de coisa para resolver? Só que isso parece que você tem que fazer como se fosse um mantra, né? Para poder introjetar, porque é um desafio. Mas vocês sabem por que vem a ansiedade? Ah, A ansiedade é uma necessidade de controlar o futuro. A depressão, ela é uma falta de futuro, né? No sentido assim, e fica às vezes muito ligada ao passado. Pessoas às vezes ficam pensando, ou então eu era mais feliz, ou as coisas são ruins. Já a pessoa, eu falo que o ansioso, ele não é uma pessoa deprimida. Às vezes ela pode ser pessimista, parecer pessimista, mas não é. Ela pensa em todas as tragédias que podem acontecer. Para quê? Para ela prevenir dano. A prevenção de dano, isso é uma característica da personalidade. Então, eu vou ver tudo de ruim que pode acontecer, não é porque eu quero que aconteça, não. Porque aí eu vou organizar tudo que eu posso fazer para que isso não aconteça, para dar certo e eu ficar feliz. Então, está muito vinculado ao medo. Ao medo. E aí, como é que a gente trata uma pessoa ansiosa? A gente vai dar ferramentas para ela falar assim: olha, você pode fazer tudo que você puder fazer para organizar, até um certo ponto. A partir daí, se der certo, se der errado, você tem que ser capaz de aprender a lidar. Por isso que a religiosidade e a espiritualidade ajuda, assim, eu vou fazer a minha parte, entregar na mão de Deus o restante, e se der alguma coisa ruim, eu vou buscar forças para que eu consiga lidar. A partir do momento que a pessoa começa a ter a sensação de que mesmo que aquilo ruim aconteça, eu sou capaz de lidar, sou capaz de aprender, e eu vou conseguir lidar com aquilo, ou arrumar alguém que me ajude, a ansiedade diminui. Então é isso, assim, a ansiedade sempre está ligada muito ao medo, essa coisa muito catastrófica. numa família, os pais ansiosos, a criança nasce naquele berço de ansiedade e isso prolonga. Tem algum assim, atendimento, digamos assim, para a família prestar mais atenção? Porque o que eu quero te falar? Mudou muito. Hoje, tempo de qualidade com o filho está cada vez mais difícil. Se os pais estão ansiosos, vai refletir na criança. E ela entra nessa roda viva, sabe? De nada tá bom, tem que ser amanhã. Então, assim, educação dos filhos hoje, como antigamente, você é a favor do tapinha ou não? Para que a família retome, não que eu esteja sendo saudosista, mas eu acho que muita coisa que a gente traz dos nossos pais que funcionavam deveriam estar continuando. Mas o que Sendo- acontece? Eu acho que talvez uma mudança drástica que teve é que os pais não tinham essa ideia tão catastrófica a respeito do futuro dos filhos.
né? Quando perguntava o que ia fazer de profissão, era geralmente lá no terceiro ano do ensino médio. Hoje em dia não. Hoje em dia já pergunta para a criança desde pequenininha que ela vai ser e já vai ensinando, já vai falando sobre isso, e fora o medo que eles têm. Aí volto eu de novo no medo. O medo que eles têm a respeito do futuro deles e do próprio futuro. Então, pais ansiosos claramente vão fazer com que essas crianças também fiquem mais propensas à ansiedade. Não estou dizendo uma ansiedade endógena, né? Mas uma aprendida. E com relação a educar, então eu acho que antes de passar para a família, a gente tem que ver os pais, e os pais entre eles, ou os pais que são separados, ou a família como um todo, e aí a sentar junto e perguntar assim, o que que a gente quer pra gente? Acho que está faltando isso, esse significado de vida, o que que eu vim fazer nesse mundo, qual que é o meu propósito, porque senão você vive um dia de cada vez, terminando a próxima tarefa. E aí você se perde nisso. Eu acho que como sempre, o equilíbrio eu acho que é o fundamental, né? Mas como buscar isso? Legal a sua visão, né? A visão dela de propósito, né? De entender que é mais do que isso, ter a espiritualidade por trás é muito bacana. A gente falava aqui no off da dificuldade, que a gente fala assim, Mariano, tem TDAH? Não tem. Mas eu coloco várias circunstâncias da vida que me colocam a dificuldade de ter, por exemplo, a atenção. Dormir pouco, trabalho com várias coisas, uso muito a cabeça. Aí eu queria que você falasse um pouco do desafio, quais são esses desafios de fazer esse diagnóstico em pessoas adultas. E até mesmo como é que a pessoa que está ouvindo a gente agora, eu tô aqui ouvindo você falar, tô abrindo minhas abas, Aham. para que ela consiga se identificar e ela possa perceber a diferença. Olha, isso é do seu trabalho, da sua rotina? Não, isso é uma coisa que você precisa olhar. Tá. Primeira coisa, volta na sua infância. Volta na sua infância, vê lá na sua adolescência, como é que você funcionava? Uhum. Como é que era a sua dinâmica? Como é que era o seu trabalho? Como é que as pessoas te chamavam? Se alguém fosse perguntar pra você, como é que o Mariano era quando ele era adolescente, quando ele era criança? Aí você vai começar a perceber que ali é a sua natureza. Observar também se nessa adolescência e nessa infância, o que que foi que impactou de repente de alguma forma, ou a desatenção, ou a agitação, como é que era o desenvolvimento escolar, o que que os professores falavam de você, o que que é importante a gente entender. Quem é TDAH em todos os lugares. Eu não posso ser, em casa eu não sou TDAH, nas férias eu não sou TDAH, eu só sou TDAH no trabalho. Aí não tem jeito. Ou então no trabalho tá tudo bem, em casa. Então é isso, entender que como é uma forma de funcionar do cérebro, ele tem que estar em todos os momentos, tá? Bem, segundo, se você percebe que algumas coisas a respeito do tipo assim, eu consigo, se não tiver muita coisa me deixando ansioso, ficar tranquilo e trabalhar, não tem nada que eu me distraia comigo mesmo, aí você pode ficar atento que talvez seja uma coisa mais ansiosa. Porque o TDAH tem a parte externa que atrapalha? Tem, mas ele se distrai sozinho. Ele não precisa, se tiver mais gente do lado, piora, barulho, alguma coisa assim. Mas ele se distrai com ele mesmo. Então ele está num lugar, ele consegue ir se desorganizando sozinho. Então isso é uma das Não, coisas. faço Não, isso não? Não, Não? não. Você tá me olhando. Enquanto você fala, Eu ela fica me olho, olhando pra eu mim. olho. Ela tá Eu igual olho porque eu tô quem assim. tava contando da sessão anterior, que eu fico. Aham. Como eu fiquei na sessão que a gente fez, Aham. eu fico olhando pra pessoa. Não, mas esse caso não. Eu não me distraio. Eu me distraio pra pegar o telefone. Essa questão que você falou, o telefone tá do lado e já causar o déficit de atenção é Então, muito foda. Porque é muito isso. O telefone tá aqui, aí você. Então, às vezes é uma coisa mais voltada para a ansiedade do que necessariamente um TDAH, entende? Então, o que fazer nesse caso? Experimenta ficar, mas aí que tem que ter rotina, né? O difícil é isso. Você pegar esse celular, deixar ele lá dentro do seu carro trancado. Porque você tem que fazer o difícil, tem que fazer o fácil ficar difícil. Então, por exemplo, você está de dieta, e dentro da sua casa tem leite condensado, brigadeiro, tá o dia inteiro, vai ficar mais complicado. Pode ter uma coisa ou outra? Pode, mas todo dia que vai ficar mais difícil. Então, a gente vai ter que ir organizando. Abrir lá dentro aquela Heineken gelada lá. Não, Você chega de ele casa. já pensa em manguaça, né? Já Aí- pensa na berita. Você abre lá, tá uma Heineken na geladeira. Você, putz, tô de dieta. Não, mas Aí, muita coisa que ela falou, eu dei check pra você. Não, sim. Eu Muita também. coisa. Não, também. Muito. sim. Muito. Mas Mas eu acho que você é desorganizado mesmo. eu acho, Eu acho que não tem TDAH, não. mas eu acho que a vida da gente, hoje, a Desirê falou isso agora há pouco, ela tá levando a gente Sim. muito para isso. Então, e aí você falou uma coisa lá atrás, olha, vou começar a falar não, É. né? Que eu brinco que é o que. Tem um livro que fala que é o que do essencialismo.
O que não for um Eu li sim também. óbvio, é Aham. um não óbvio. Não óbvio. Mas é muito difícil. Muito difícil. Você fica, será que esse é um sim óbvio ou não é? Aí quase tudo é um sim mais ou menos. Mas Mas Você tem como- dificuldade de falar não? tenho, muita. sabe o que é uma coisa importante, né, já que vocês estão falando de você, para você acionar, ou quem estiver nos ouvindo também, Lógico. é por que que você diz sim? Naquela, vamos supor, tem uma circunstância ali que aconteceu, um trabalho, um convite, seja lá o que for. Por que que você disse sim? Né? Tem pessoas que dizem sim porque aquilo ali vai me dar dinheiro. Ok, não tô falando que tá errado. Tem gente que, daquele ali que eu vou aparecer. Tem gente que gosta. Eu vou dizer sim porque eu tenho dificuldade de falar não, eu tô com vergonha. Então, existem vários sims e o motivo que leva ao sim ou não é completamente pessoal. A gente pode, nós dois, aceitarmos vários trabalhos, mas o que nos motiva são situações completamente diferentes. Isso também vem do medo? Não do medo, às vezes da necessidade, de querer, de gostar de muita coisa. Então, as pessoas que são mais com flexibilidade mental, mais extrovertidas, ou que gostam empresários, ou que gostam de coisas mais de diversificação, dinâmico, ele vai ter mais dificuldade de dizer não. E olha só, e aí o que aconteceu comigo, que você falou lá atrás, a gente toma tanta lambada É. que você acaba aprendendo. E aí, quando você aprende dentro das lambadas, que você vai ver, fazer uma análise, o resultado quando você diz não é muito melhor do que quando você diz sim. Eu teve um trabalho na minha vida, por experiência, que para mim era mais fácil falar sim. E eu acho que era uma fraqueza na realidade minha de falar sim. Eu estava com a anuência de quem tinha me contratado, mas no fundo eu sabia que aquilo não ia funcionar. Só que a pressão é tão grande que você delarga. E ao delargar, você colhe lá na frente. Não vai ter o resultado que você estava esperando, você não vai poder mostrar um trabalho de excelência, que é o que você veio fazer. Entendeu? Então, assim, medir esse equilíbrio, porque hoje, quando eu aprendi a falar não, e às vezes eu falo até um pouco mais ríspida, eu colho frutos muito melhores. Não só para mim, porque não é ego, é resultado para o meu cliente. O cliente tem que entender, eu estou falando no meu Sim, nível sim. profissional, o cliente tem que entender que há limites e que esses limites, às vezes, ele vai ter um resultado melhor, porque a gente tende a achar que conhece muito o nosso negócio, conhece realmente. Então, é impressionante isso. O não é libertador. É. Mas tem que saber, tem que Tem que saber entender. Não, tem que saber entender o motivo do não. Sim. Isso não vai ser bom pra mim, porque ou eu vou sair prejudicado, ou a pessoa vai sair prejudicada, ou a minha família vai sair prejudicada, ou então eu tô querendo isso de repente pra, sei lá, porque eu não tô sabendo entender que eu tenho limites. Às vezes acontece muito isso. A gente às vezes tem uma ideia de quando, ainda mais as pessoas que são mais tranquilas, que acham tudo mais fácil, elas vão pegando. Isso já aconteceu comigo 1000 vezes. Eu acho tudo fácil. Na que eu penso, eu acho tudo fácil. Só que o dia tem 24 horas. É fácil se eu tivesse só aquilo para fazer, mas quando eu tenho aquilo, mais isso, mais um monte de coisa, não é fácil. Aí você vai se estressando. Igual, por exemplo, arrumar um quarto. Um quarto é uma bagunça. Tem gente que olha para aquele quarto e não tá de fechar e ir embora. Aí tem gente que chega e fala assim: eu vou arrumar o quarto inteiro. Então ela se diz. O TDAH faz muito isso. Tira tudo e aí começa a arrumar milimetricamente desde o início. Não vai dar certo. Aí da próxima vez que ela quiser, ela vai ficar tão exaurida, que agora a gente falou do hiperfoco e tal. Ela vai ficar tão exaurida que a próxima vez que ela for pensar em fazer um trabalho de novo, ela vai pensar 10 vezes antes de começar aquilo, porque aquilo ali é tudo muito cansativo. A mesma coisa com pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo de limpeza. Tem gente que às vezes de tanta mania de limpeza, elas viram, digamos, pouco limpas, ou vou dizer porcas mesmo, no sentido de não nem toma Não banho. se cuida, porcão mesmo. Porque quando vai tomar banho, é tão detalhista, aquilo é tão cansativo, aquilo demora tantas horas, que ela evita começar, porque quando começar aquilo vai ser muito ruim. Então, por isso que às vezes as pessoas vão deixando de fazer as tarefas, porque elas pensam que aquilo ali vai ser tão cansativo, que aí que entra a tal da procrastinação. Que, ai gente, como que isso tá explicado errado nas redes sociais? Procrastinar não é só, é completamente diferente de uma preguiça, de uma adiação. Existem vários motivos que levam à procrastinação. E a pessoa tem que saber internamente qual o motivo da minha procrastinação. Se não souber, não tem resultado. Fera isso, tá? Porque na internet o tempo inteiro é super evolução, super execução, você Motivação, né? Aham. Coisa você louca. tal, não, pare de procrastinar, como se a vida aí não é só sobre procrastinar. Pode existir a procrastinação por algumas coisas. E não Mas- é só sobre motivação. E não é perfeito, e não é só sobre motivação.
Muito bom. Gente, você pega um caminho que tem morro, tem descida, tem morro, tem descida. Você tem que acostumar a lidar com isso e Como é, respeitar os nossos limites. como é que a gente falou, então, falou do conceito, né, falou dos sintomas, fala das abordagens de tratamento? Quais são as principais abordagens para começar a tratar isso? Uhum. É Então, comportamental, medicamentoso? voltando só a falar um pouquinho dos sintomas, então a gente falou da hiperatividade motora, falamos da hiperatividade mental, da dificuldade de regular essa atenção, mas também a gente tem que falar de regular as emoções. O TDAH ele tem uma dificuldade grande de regular a emoção. Tanto a emoção, seja ela raiva quanto alegria. Às vezes você vai ver um TDAH completamente eufórico, ele às vezes vai ser inadequado numa situação, porque ele quer aquilo muito, ou ele vai chegar num trabalho falando de uma forma verborreica, vai intrometer, ultrapassar, então você vê que às vezes de uma forma inadequada, ou então quando está com raiva. Ele não tem o processo volitivo, aquela coisa de pensei, agora eu vou fazer e agora eu vou executar. Então ele começa, às vezes, a se desregular emocionalmente. E aí também a memória de trabalho, que quando eu começo uma coisa, tô indo lá entregar um copinho, mas no meio do caminho a secretária chamou. Aí o que que eu faço? Eu paro, aí a secretária me chama, eu já parei na secretária e eu tenho uma dificuldade de retomar essa memória de trabalho. Então, a respeito disso, o que que a gente tem que fazer? Primeira coisa, fazer uma avaliação, eu acho que com um bom profissional, um bom Boa. psiquiatra, um bom psicólogo, neurologistas também trabalham com TDAH, né? Mas como é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem que, eu acho que a equipe multidisciplinar é muito importante. E aí pode-se usar medicação, como pode-se não usar. Isso vai depender da questão que o médico vai escolher e que o próprio paciente vai querer, né? O quanto que aquilo está impactando. Existem pessoas que tomam e depois elas já se ajeitam e sabem lidar. O diagnóstico ele é multidisciplinar, passa por médico, por psicólogo, enfim, Às como vezes é? faz até avaliação com fono para a gente ver. Existem outros transtornos que podem ser parecidos com o TDAH, que levam aos mesmos sintomas, como transtorno de ansiedade, como às vezes tem o processamento auditivo central, pessoas que têm uma dificuldade de saber discernir qual o som que ela tem que escutar, né? Então aquilo deixa a pessoa desatenta, e é o mesmo sintoma, mas a natureza é diferente. Eu falo muito do psiquiatra com relação ao TDAH, porque existem muitos transtornos associados, como depressão, quadro de ansiedade, que é muito comum. Então, o olhar do psiquiatra ele vai manejar o que está mais preponderante naquele momento. É o meu transtorno de ansiedade que está causando, ou é a minha depressão que eu não consigo então trabalhar, fazer as coisas do jeito que eu gostaria. Então, tem que ter essa primeiro padrão de escolha. A partir daí, feito esse diagnóstico, observadas comorbidades que precisam ser trabalhadas e tratadas, há feito um protocolo de tratamento, onde pode se escolher ou não a medicação e qual medicação. Então, aí você vai escolher, vai depender da idade, algum problema orgânico que a pessoa tenha, essas coisas assim. Aí, a partir daí, pode-se usar ou não, vai depender. E começa o trabalho terapêutico. O padrão ouro para o TDAH é a terapia cognitivo-comportamental. A gente faz, é só técnica? Não, não é só técnica. Como eu falei para vocês, muito das particularidades a respeito da vida da pessoa, ela é interagida dentro de todos esses sintomas. Então, as minhas crenças, os meus valores, as minhas virtudes, tudo isso é avaliado. Eu sempre faço assim, o que o paciente tem de ruim, que eles vão chegar com várias queixas, né? Mas o que ele tem de bom? O que ele faz que dá certo? Quais são as alternativas? E aí, eu, Janaína, sempre peço para que faça avaliação neuropsicológica com uma neuropsicóloga, onde avalia as funções cognitivas, o nível de atenção, de memória, SPAM. E a partir dali, depois que faz esse desenvolvimento, a gente monta um protocolo, por exemplo, para garotos que estão fazendo PISM, fazendo vestibular e tudo, a gente vê quais são as facilidades de aprendizagem e a gente utiliza essas características para, por exemplo, a minha memória auditiva é horrorosa, mas a minha memória visual é boa, então a gente vai avaliando. Uma vez uma paciente fazendo residência para medicina, e ela chegou lá e falou, não passa, eu não passo. Eu falei, mas como é que né, você fez faculdade? Você passou? Foi de sorte. Meu vestibular foi fácil, minha faculdade toda foi fácil. Eu falei, não, porque ela se sentia completamente burra. Então, eu pedi uma avaliação neuropsicológica e ela viu que aí tinha TDAH. Ela estudava escrevendo, um caderno lindo, sabe que as meninas escrevem com canetinha? Só que a memória visual dela era um lixo, era horrorosa. A memória auditiva dela era em níveis altíssimos. A gente mudou a estratégia de estudo, ao invés de escrever, ela gravava e depois ela ouvia. Aí a gente foi fazendo um teste, ela foi fazendo provas lá no consultório de como que ela teria que fazer a prova, beleza. Aí ela foi fazer as provas de residência, começa mais por volta de novembro. Quando foi janeiro, eu recebi um buquê de flores, caixas lá na clínica. Eu falei, gente, quem mandou buquê de flor?
Na hora que eu fui ver, era o cartão dela, dizendo que ela tinha passado em 3 residências, me agradecendo imensamente todo esse Olha. processo, que a gente só mudou a forma como a gente atuou com ela, entende? Então, assim, e a partir daí ela fez, e a que ela queria era uma residência muito difícil que tem em Belo Horizonte. Então, assim, o que a gente tem que ver? É que eles têm muitas coisas boas, que a gente tem que utilizar essa parte positiva para potencializar, e o que for negativo a gente deixar meio de lado, porque eles ficam muito focados nisso. Às vezes, esses métodos que às vezes indicam, né? Pare de procrastinar, método. Agora você vai ser um foguete. Que Ferrari? Nossa, outro dia eu vi uma coisa. O TDAH é uma Ferrari com pouca gasolina. Quer dizer, então se você colocar gasolina, você vai longe. Como se for... Coloca gasolina numa Ferrari pra você ver. Você vai matar um monte de gente. Não é isso. Você é uma Ferrari, você é um Fusquinha, você é o carro que você quiser. O que acontece é que a sua direção que tá errada. Então, assim, se a pessoa é boa, ela é boa com TDAH e sem TDAH. O que o TDAH faz, gente, é atrapalhar. Ah, falar que é uma vantagem maravilhosa, não é não. Mas se o paciente quiser, ele vai longe. Eu sempre brinco, vai dar bom. Tem uns pacientes que falam, esse aí vai dar bom. Mas olha só, se você tratar alguém que não tenha TDAH, tem até alguns sintomas como o Mariano, ela também vai virar a tal da Ferrari. Nossa, não, a Então pessoa a terapia, claro. Você pontuou, porque você nasce uma folha em branco, é Isso. carimbado o tempo Isso. inteiro. Você tem que tirar aquilo para você evoluir. E Exatamente. aí, o TCC é isso, Exatamente. né? É pontual. Isso. Não Você necessariamente pontual. Ele vai de acordo, assim, ele é mais prático. Uhum. Em qual sentido, assim? São parentes. São parentes. Eu tenho que falar. Claro. Algumas pessoas, como Mariano, que tem sintomas. De onde ela já virou psicóloga, já me diagnosticou que já de novo. Ai, é porque eu tenho tanta É. certeza Que disso. isso? Já tão Não, erradinha. nós vamos, eu vou fazer um, como é que fala? É Uma óbvio. consulta com Aham. você. Não, agora é eu vou sério, fazer Mariana. isso. Não, é sério. Mas Óbvio aqui- que você não tem. Eu pego Aqui- no seu pé. Não, óbvio que eu tenho, não sei. Eu acho que não você dá, não não dá tem. pra cravar com É base numa análise isso. aqui. Eu assim, acho que você não tem. Mas de qualquer forma, o que é Mas é- importante? mas é legal. A pessoa que não sabe, igual você, tu não sei, ela tem uma queixa. Qualquer que seja, busca um tratamento, cara. Se não for, o caminho é um. Se for, o caminho é outro. Mas, de qualquer forma, você ou quem estiver sentindo a mesma coisa tem que chegar a algum lugar. Então, esse que é o objetivo. Show. E é tratar, cara. Show. Não, várias coisas que você falou. Você falou da questão da memória, tem muito. Questão do humor. Minha esposa fala que você é bipolar. Sabe como é que chama isso? Ah, Do TDAH também acontece, não só o TDAH, tá? Várias pessoas e vários transtornos. A gente chama isso de labilidade de humor. São pessoas que são mais sensíveis a eventos externos que nos ocasionam dificuldade de regular o meu humor. Então, por exemplo, eu dormi pouco, eu tô com fome, né? Criança. Criança que tá enjoada, o que a gente fala? Dormiu nada essa noite, dormiu pouco, tá com sono, tá com fome. O que acontece com o adulto? O adulto, na verdade, ele é uma criança que cresceu, né? Todos nós. perfeito. Existem alguns que conseguem regular isso, outros não. Tem gente que quando tá com fome fica insuportável. E é ok, dá comida pra pessoa. Ela tem que saber, eu estou insuportável porque eu estou com fome. Mas se a pessoa não tiver ideia de que ela está insuportável porque ela tá com fome, ela vai ficar brigando com os outros e não vai comer, e não vai resolver e a gente não vai saber. A mesma coisa, às vezes, as mulheres que estão na TPM com alguma alteração hormonal. É importante que ela saiba para ela avisar quem está perto dela e para ela se controlar. Vamos conversar o seguinte: daqui 2 dias a gente conversa de novo, porque hoje eu não tô boa para sair, porque eu tô com a parte hormonal descontrolada. Não eu achar que meu marido é um saco, nananã, e daqui 2 dias ele não é mais. Então, isso é falta de conhecimento. Então, essa labilidade que você está me falando, ela pode vir por isso, por sono, privação de sono, fome, ou estresse, ou excesso de trabalho, seja lá o que for. Mas eu sou reativo a situações que eu não precisava ser. Que em outro momento, se isso tivesse acontecido eu num hotel de férias, eu jamais ficaria com raiva. Então, aquilo ali não é merecedor da minha raiva. Quando você percebe que você faz ou diz alguma coisa que em outro momento você não diria, isso chama desregulação emocional. Agora, existem pessoas que a gente olha na cara e fala assim, olha aqui, ó, você vai pra tan, 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 que você fala aquilo com consciência, você não se arrepende daquilo. E tem pessoas que são grosseiras com os outros e falam que tô certo, fulano que se dane. Entendi. Entende? Então, isso tudo a gente tem que avaliar, tem a ver com isso, com essa regulação das emoções. Show. Show de bola. A pessoa agora que está ouvindo a gente, que quer conhecer o trabalho lá na Agape sobre TDAH, que às vezes está assim, identificando um pouco comigo, não sabe se tem, se não tem.
que ele tem que fazer? Ele ficou até passado, né? Ele ficou pensando. Não, muito legal. Eu acho. Todo episódio que a gente tem aqui, a gente fala de que a gente melhora bastante. Tem uns que é fora da curva. O seu tá sendo fora da curva. Pelo menos pra mim tá sendo. Uhum. Não, para todo mundo. Eu acho que você que tá ouvindo aí, eu acho que você tem que ficar ligado. É muito. Então a pessoa, mais ou menos assim, se identifica com a minha situação ou com outras que você falou. Quais são os passos? Como é que ela procura a Ágape? Sim. O que pode ser feito? Ela pode procurar a Ágape, que a gente tem nas redes sociais, que é @AgapeJF, ou então a gente tem o @tdh.neisme, que é uma rede social só para realmente divulgação dos temas. Caraca. E lá a gente responde perguntas, é uma rede bem ativa, assim, que a gente tira dúvidas, às vezes pessoas que não moram em Juiz de Fora, eu posso orientar de como fazer o tratamento. Você faz atendimento à distância? Sim, sim. Aí a avaliação neuropsicológica que tem que ser presencial. Mas às vezes, quando pergunto, eu vejo algum lugar que tem, indico para poder Entendi. ajudar, não tem problema algum. Mas o que a pessoa primeiro precisa saber, assim, eu tenho um problema, detectar, ver o que que é, pode perguntar lá pra gente, mandar para mim, e a partir daí buscar um tratamento. Seja ele com TDAH, sem TDAH, ou de qualquer forma. O negócio é resolver aquilo que está incomodando. Porque eu acho que não dá pra gente fingir que não está acontecendo, porque a vida passa assim, ó. Quando vê, fala, podia ter cuidado. E, Mariana, e faltou um tema: Qual? transtorno alimentar. Eita. É Isso outro cabe em tema. mais um episódio. Vamos vamos. tocar? Vamos Toca. pro Tocar próximo. para mais um? Bora. Vamos lá. Bora lá. A gente acaba agora, mas volta na sequência. Mas antes, por favor, se inscreve no canal. Compartilha com alguém que tem nessa situação, que você conhece, tenho certeza que você conhece alguém que você acha que tem TDAH. Você fica, aí, às vezes, enchendo o saco igual a desenho, enche meu saco. Aí você manda pra essa pessoa, pra pessoa conhecer. Obrigado, viu? por ter aqui com a Obrigada, gente. Janaína. Obrigada. Valeu, mas não levanta a sua bundinha da cadeira. Valeu, turma. Valeu. Valeu.